Olá, meus queridos, nós vamos agora para o nosso quinto dia. Deus abençoe você que tem se esforçado, que tem lutado, que tem entendido a importância de estar na presença do Senhor, que tem entendido a importância de estar nesse processo de busca, de entrega, que esse processo diário, tá? Nós temos falado muito sobre essa questão diária e nós vamos continuar falando sobre esse assunto, tá? Então vamos lá. Tem um texto muito interessante que para mim é um texto que me chama a atenção, né, que fala sobre a questão do manancial ou cisterna. Eu tenho estudado bastante sobre essa questão desse relacionamento com Deus diário e eu tenho visto algo muito interessante, né, sobre essa questão de manancial ou cisterna. Jeremias, capítulo 2, versículo 13, nós vemos aqui Deus falando algo muito interessante. Ele diz assim, ó, pois dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. Eu acho isso muito interessante. Porque naqueles dias, gente, não havia água encanada como nós temos hoje. O povo dependia do quê? De mananciais para sobrevivência. Tá? Pela falta de água do manancial, como pelo comodismo de não precisar buscar água todos os dias, as pessoas elas faziam o quê? Cavavam cisterna. Gente, a gente sabe da dificuldade que existe em relação a levar água. Eu não sei se você já levou água de um lugar longe para o outro. Irmão, é trabalhoso, né? É trabalhoso. Tem pessoas, por exemplo, que eu vi esses dias que, pela falta de água, começou a ir na bica buscar água. Irmão, mas quando você para para pensar no trabalho que dá de carregar aquilo, né? Às vezes cai. A água é algo, você coloca no balde pesado que só, difícil de levar. E outra coisa, querido, é o quê? É uma descarga e um pouquinho que você usa para lavar louça já foi água. Então, irmãos, o que, que acontecia? Naquela época era pior ainda a situação deles. Eles não tinham água encanada. Então, o que, que eles pensavam? Para que não possa ir à fonte, né? Eu vou cavar a cisterna. Vou cavar uma cisterna. Pastor, o que, que é uma cisterna? A cisterna, gente, é um reservatório de água de chuva, né? Ela era muito prática, tá? E uma vez que evitava o trabalho de se ir diariamente na fonte. Então, o que eles faziam? Eles cavavam aquilo, eles seguravam, colocavam alguma coisa em volta, algum plástico, alguma coisa, para segurar e reter aquela água que caía da chuva, né? E para não ter que ir na fonte de diária, tá? E a cisterna, gente, ela não tinha capacidade de reter muita água, tá? Fonte, você sabe que jorra, né? Então, assim, a cisterna não. Irmãos, o que, que a gente traz para os dias de hoje? Tem gente, querido, que ele tem trabalhado dessa forma em relação a Deus. Você vê um protesto de Deus aqui. Deus está dizendo duas coisas o meu povo cometeu de errado. Primeiro, deixaram a mim o manancial de águas vivas. E depois cavaram cisternas. E ele fala, cisternas rotas que não têm capacidade de reter água, de segurar a água. Então, tem gente que tenta encher esse reservatório no culto e passar o resto da semana sem buscar. Ele não quer, irmão, ir até a fonte, né? Eles não querem ir até a fonte. Querido, hoje nós vemos muito crente, irmão, me perdoa, querido, mas é o crente preguiçoso. Esses dias eu vi um pastor, irmão, bravo, revoltado. Uma pessoa chegou nele e falou assim, pastor, eu queria pedir algo. Ele falou, peça. Ele falou, eu queria essa transferência sua. Queria que você me transferisse o seu dom de conhecimento. Ele falou, o quê? Ele falou, eu queria que você transferisse isso aí. Ele falou assim, primeiro que o conhecimento não é um dom, ele falou. Isso aqui é a capacidade de busca, de entrega e determinação, né? Ele falou, mesmo se eu tivesse, eu não te dou, porque você é uma folgada. Ele falou, passei a minha infância inteira buscando, aprendendo tudo, lutando, e você quer que um download gratuito aqui, eu te dê tudo. Ele falou, vai nessa, fica nessa, porque as pessoas não querem, irmão. As pessoas não querem estudar, as pessoas não querem gastar tempo, querido, orando. As pessoas não querem, infelizmente, querido, muitas dessas pessoas estão vivendo algo raso. Por quê, irmão? Porque eles não querem ir à fonte. Eles não querem ir até Cristo. Eles acham o quê? O pastor está lá, ele prega, já trouxe a palavra, ele ora por mim. Alguns acham que o pastor é guru. Passou a dificuldade lá, eles oram e o pastor vai fazer tudo. E qualquer dificuldade chama o guru deles que vai resolver. Irmãos, é um absurdo. As pessoas não querem ir na fonte. As pessoas não querem gastar tempo com Jesus.
Ele está falando de pessoas que queriam arrumar uma forma de dar uma burlada que eles faziam. Pegava, não vou até a fonte, não. Eu vou dar um jeito de ficar por aqui mesmo. Faço uma cisterna aqui, só que essas cisternas elas não eram capazes de reter água, querido. Então, irmãos, a gente precisa ir à fonte, querido. Ninguém sobrevive de estoque. Eu já falei na outra, ninguém é um crente camelo, irmão. As pessoas hoje vivem na lei do mínimo esforço. Não seja assim, querido. Ah, pastor, a palavra de Deus diz que é tudo pela graça, é favor e merecido. Queridão, deixa eu dizer uma coisa para você. A salvação é pela graça, por meio da fé. E a Bíblia diz que não vem de nós. É dom de Deus. Mas, querido, pagou um preço. Jesus pagou um preço pela salvação. Nem a salvação é de graça. Porque custou um preço para ele. Claro que a gente não tem mérito nenhum em nada, irmão. Mas Jesus deixou bem claro, querido, que é a busca. É a busca, irmão. Ele diz, clama-me, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Ele está dizendo, só tem resposta se tiver clamor. E, querido, precisa clamar. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Vou anunciar coisas grandes e ocultas. Ele está falando que, além de trazer resposta, eu vou trazer revelação. Coisas que você não sabe, eu vou trazer. Coisas que talvez você não identificou, eu vou trazer revelação para a tua vida. Mas tem que clamar, irmão, tem que buscar. Tem que buscar, querido. As pessoas querem as coisas com download gratuito, irmão. Ah, vai dar para ficar tudo tranquilo, né? Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a tua terra. Ele está deixando bem claro, você que chama pelo meu nome, se humilha, vai buscar. Não tem coisa que... Não é mérito, querido. A gente não conquista nada por mérito em relação a Deus. Mas tem um preço, querido. Tem o preço da busca, da entrega. Irmãos, Jesus ele disse o quê? Quem busca vai encontrar. Quem bate, a porta se abre. Quem pede, recebe. Mas ele está deixando bem claro, querido. Você precisa fazer a sua parte. Tiago escreve algo muito interessante. Ele diz o seguinte, vocês não recebem porque não pedem. Ele está deixando bem claro. Tem gente que não está recebendo porque não está pedindo, irmão. Porque não está indo buscar. Mas ele diz outra coisa, que ele diz o seguinte, tem outros que pedem, mas não recebem também por quê? Porque pede mal. Como que ele definiu pedir mal? Ele diz, busca os seus próprios interesses. Então, querido, eu vejo assim, muita gente debaixo da lei do mínimo esforço, irmãos. Eles não querem ir até a fonte. Eu disse que nas aulas passadas que Deus ele tem um propósito de renovo diário. Eu disse, querido, que é um projeto de Deus diário. Por exemplo, querido, a Bíblia deixa bem claro algo fantástico em relação a Deus, que ele espera que você possa buscá-lo todos os dias. Então, irmãos, as pessoas não querem a fonte. Pastor, quem é a fonte? João 4,10 diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus, se tivesse conhecido o dom de Deus, que te diz, dá-me de beber, tu terias pedido, e ele haveria dado água viva. Replicou-lhe Jesus, todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Irmãos, Jesus é a maior fonte de água viva, querido. Jesus é a fonte, irmão. E a fonte faz jorrar todas essas coisas ruins fora e permanece aquilo que é bom, que é limpo. Irmão, a fonte precisa jorrar. João 7,37 diz assim, ora, o último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Pois o cordeiro... Olha o que ele está deixando... Irmão, eu acho fantástico, ele está deixando bem claro, querido. Jesus pôs-se em pé e declarou, dizendo, quem tem sede, venha a mim. Ele não está dizendo, eu vou até você. Ele está dizendo, venha até mim. Faça a sua parte. Venha e eu vou fazer jorrar a fonte de água viva. Não vá até Jesus, querido. Existe algo, querido, que a gente chama de reciprocidade de Deus. Deus é recíproco, irmão. Quando você busca, você encontra. Jesus está deixando, chega a mim, eu vou chegar a você. Há uma reciprocidade da parte de Deus. Ele está dizendo o seguinte, faz a sua parte, que eu vou fazer a minha. Agora, irmão, o que precisa é você entender que todo dia eu preciso estar lá. Todo dia eu preciso comparecer, todo dia eu vou buscando. Pastor, eu não sinto. Eu não sinto. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, sentindo ou não sentindo, vai orar. Pastor, eu não sinto de fazer, vai sem sentir mesmo, querido. Porque as pessoas acham isso, irmão, que elas precisam ter sentimento.
Se você não está sentindo nada, vá orar, querido, do mesmo jeito. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, que se a gente for esperar sentir as coisas, irmão, nós estamos enrolados, porque muitas vezes, querido, a nossa alma ela não quer. Jesus ele falou algo muito interessante para aquela mulher samaritana. Sabe, querido, ele estava falando porque nós devemos buscar. Ele estava deixando bem claro, bem mulher, tem uma fonte de água que jorra da minha vida. Eu sou a fonte. Mas você precisa ir, querido. Apocalipse 7:11 diz assim, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Irmão, é fato, querido, que nós vamos viver algo diferente da parte de Deus quando a gente começar a viver esse propósito diário do relacionamento com Deus. Nós não podemos, irmão, passar o dia inteiro sem buscar, querido. Um dia inteiro sem se relacionar com Deus. Um dia inteiro sem ter contato com o Abba, o nosso paizinho querido. Não dá, meu irmão. Não dá, querido. Por isso que as coisas não estão fluindo, meu irmão. Você vê, querido, por exemplo, a igreja de Atos. Atos capítulo 2, versículo 46, diz assim, diariamente perseveravam os unânimes no templo, partindo do pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quantas vezes você vê na Bíblia? Eles diariamente perseveravam no templo, querido. Eles estavam todo dia buscando a presença de Deus no templo. Todo dia, querido, eles estavam lá. A pastor, ninguém tinha mais nada para fazer da vida? Claro que tinha, irmão. Todo mundo tinha suas responsabilidades. Mas eles encaravam isso como prioridade. Eles estavam juntos no partir do pão, de casa em casa, tomavam suas refeições. E ele tinha alegria. Porque a alegria, querido, é estar junto. A alegria é cumprir o propósito de Deus. A alegria é viver o que Deus tem. Atos 5:42 diz assim, e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. O chamado, querido, é para cada cristão que entende que nós devemos buscar uma fonte inesgotável. Irmão, Jesus é uma fonte inesgotável de bênção, de conhecimento. Querido, Jesus é uma fonte inesgotável de alegria. Jesus é uma fonte inesgotável de amor. Jesus é uma fonte inesgotável, irmão. Quando você olha para Jesus, querido, a Bíblia diz, querido, que ele foi ungido mais do que todos os irmãos com o óleo de alegria. Nele, irmão, existe a unção de alegria. E ele, querido, transborda isso para nós, irmãos. Então, querido, nós precisamos viver dessa forma. E a partir disso se torna um canal atrativo de água viva no mundo, irmão. Esta é a verdadeira essência do Evangelho. Nós precisamos refletir esse fluir da graça de Deus, esse fluir, esse jorrar da graça de Deus, da presença de Deus, querido. Portanto, irmão, a gente tem que se dedicar, querido. Não adianta, irmão, você querer facilitar as coisas. Não adianta, querido. Não adianta você viver na lei do mínimo esforço. Não adianta, irmãos, você trazer isso de forma secundária, colocar isso na responsabilidade dos outros. O pastor não vai buscar o que é a sua parte, querido. O pastor não vai fazer aquilo que você precisa fazer. As pessoas que estão à sua volta, querido, não vão fazer. Eles, querido, fizeram de malandragem. Para dormir um pouquinho mais, para ter um pouquinho mais de tranquilidade. Eles dizem o quê? Hoje eu não vou na fonte. Faço aqui uma cisterna. Deus está protestando, dizendo duas maldades, duas coisas erradas o meu povo fez. Ele está deixando bem claro, querido, está desagradando ele. 2 males o meu povo cometeu. A mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas. E ele diz, e essas cisternas são rotas, elas não são capazes de reter água. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, vá na fonte. Vá na fonte todos os dias, querido. Vá beber dessa água, irmão. Vai todos os dias buscar essa água. Todo dia Deus tem algo novo para a tua vida, querido. Todo dia Deus tem algo para limpar você, para trazer vida ao seu coração. Todo dia, irmão. Não adianta, querido, ser crente camelo, eu já falei isso. Não adianta a gente cavar cisternas. Não adianta, irmão, a gente tentar de alguma forma burlar o sistema. Todo dia a gente precisa buscar. Todo dia a gente precisa ir na fonte. Todo dia a gente precisa se relacionar com Deus, querido. Jesus é a fonte inesgotável, irmão. Por isso que tem pessoas que não conseguem perdoar, não conseguem amar, porque não conseguem ter relacionamento mais profundo com Cristo. Que Deus, querido, possa te ajudar a se dedicar mais, a se entregar mais, que você possa viver o que Deus tem, querido. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração. Busque, irmão, não terceirize. Se entregue mais, viva dedicando mais.
E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Queria orar com você. Espírito Santo de Deus, eu oro, Senhor, te pedindo agora que o Senhor venha visitar essa pessoa. Essa pessoa, Senhor Deus, que está, Senhor, nesse momento, Deus, orando junto comigo, que ouviu essa palavra. Ajude, Senhor, dê força. Ajuda, Senhor, eu sei que não é tudo na nossa força, eu sei que não é tudo na nossa capacidade, mas nós precisamos estar cada dia, Deus, tendo essa interação com o Senhor. Cada dia, Deus, buscando a Tua presença. Cada dia, Deus, se relacionando de forma mais profunda com o Senhor. Abençoa, dê força, dê alegria para essa pessoa, Deus. Traz algo novo da Tua parte, faça jorrar nela uma fonte, Senhor, que leve essas pessoas, Senhor, a viver a água da vida. Deus, que seja uma fonte inesgotável, que essa pessoa possa transbordar daquilo que o Senhor é. Que essa pessoa, Senhor, possa transbordar do amor que o Senhor tem, da paz que só o Senhor tem. Oh, meu Pai, do perdão que só o Senhor pode dar. Que essa pessoa viva algo sobrenatural, Senhor. Que ela possa, Senhor, ir direto na fonte. Espírito Santo de Deus, abençoa. Coloque, Deus, as Tuas mãos sobre a vida de quem está me ouvindo. Que esse ano seja um ano de vitória, em nome de Jesus. Você precisa dele, querido. Você precisa viver o que ele tem. E eu tenho certeza, irmão. Eu tenho certeza, querido, que há coisas novas. Deus vai fazer jorrar em você. Ele vai arrancar, querido. Quando você olha essas cisternas, querido, quando elas estão poçadas, cheias de sujeira, irmão, aquilo ali fica parado. Mas quando, querido, vem aquele poder daquela água, faz jogar a sujeira para fora. É isso que Deus quer, querido. Jogar essa sujeira para fora, trazer rios de água limpa para a sua vida. O fluir da graça de Deus permaneça no seu coração. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.